A segunda temporada de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball deixa claro desde o início que não está interessado apenas em continuar histórias antigas, mas em conversar diretamente com o presente. O mundo de Elmore sempre foi caótico, mas agora ele parece mais consciente de que existe dentro de uma internet rápida, saturada de conteúdo, dominada por tendências que nascem e morrem em questão de dias. E o episódio 2 dessa temporada funciona quase como um retrato desse cenário, usando humor absurdo como sempre para falar de algo extremamente comum hoje em dia, que nesse caso, a carência por atenção e o quanto criadores e público acabam presos um ao outro em uma relação desconfortável. O episódio começa de forma simples. Gumball e Darwin estão em casa, entediados, rolando catálogos de streaming cheios de sequências. Eles já assistiram tudo, sabem exatamente o que vai acontecer em cada filme, mas continuam ali, passando de um pro outro sem nenhum tipo de empolgação. E sinceramente, essa cena inicial já diz muito sem precisar explicar nada. Até porque não é só um tédio infantil, é a sensação de viver em um mundo onde tudo é continuação de algo que já vimos. Existe conteúdo infinito, mas pouca novidade de verdade. Mesmo assim, eles continuam consumindo, porque parar parece pior do que continuar insatisfeito. Enquanto isso, Darwin percebe algo estranho. Sarah não aparece há um tempo, não só fisicamente, mas também nas redes sociais. Ela não curtiu, não comentou, e pior ainda, deixou de seguir os dois. A reação inicial de Gumball é de alívio. Sarah sempre foi invasiva, obsessiva, assustadora. A ideia de não ser observado o tempo todo soa como liberdade, só que esse alívio dura pouco. O episódio transforma essa sensação em algo literal quando os estômagos dos dois começam a roncar de forma exagerada. Eles não estão com fome de comida como podemos imaginar, e sim com fome de atenção. Essa é uma das ideias centrais do episódio e algo extremamente presente na internet. Muitas pessoas dizem que não ligam para likes, visualizações ou seguidores, mas a ausência completa disso gera um certo desconforto. A validação constante cria dependência, mesmo quando a gente reclama dela. Gumball e Darwin não sentem falta de Sarah como pessoa, mas do olhar dela, da certeza de que alguém está sempre assistindo, sempre reagindo, sempre confirmando que eles importam. E quando isso some, surge um vazio que eles não sabem lidar muito bem. Na escola eles encontram Sarah no refeitório, totalmente focada no celular, e bem diferente quanto à presença deles. Mas depois ela explica pra eles o que tá acontecendo. É que agora ela é fã de Sagi-kun, um ninja raposa antropomórfico, musculoso, estiloso, um furry basicamente. Ele existe apenas para ser admirado. Isso funciona como uma crítica clara à cultura de personagens criados apenas para gerar fanart, engajamento e idolatria. Por isso, Gumball e Darwin não estão incomodados por Sarah ter seguido em frente, mas por terem sido substituídos por algo aparentemente mais perfeito, mais desejável e mais vendável, assim por dizer. De volta para casa, eles decidem que precisam ganhar Sarah de volta. E essa decisão já mostra como a relação deles com ela é menos afetiva e mais estratégica. Não se trata de reconexão, mas de recuperar uma audiência perdida. Começa então uma sequência brilhante de sátiras sobre como produções tentam se reinventar desesperadamente, enquanto percebem que estão perdendo relevância. Gumball sugere colocar um bebê, uma referência direta a sitcoms antigos que usavam crianças fofas para atrair público novo. Mas como isso não funciona, ele sugere matar o bebê e depois trazê-lo de volta como um zumbi, empilhando vários absurdos narrativos sem nenhum critério além do choque. Anaís, que representa o bom senso e a lógica do desenho, só vai embora de fininho. Por isso, a mensagem é clara. Quando decisões criativas são tomadas apenas com base em engajamento, não sobra espaço para coerência ou qualidade. Darwin então sugere aumentar o valor de produção e a piada se torna visual. Eles aparecem com uma animação mais detalhada, mais fluida, mais bonita. Só que isso não resolve nada. Pelo contrário, eles mal conseguem se mover direito dentro do próprio mundo. E honestamente, essa cena pra mim foi genial. Essa parte toca em um ponto importante, que melhorar tecnicamente algo não resolve um problema que é conceitual ou emocional. Muitas vezes, criadores acreditam que mais orçamento, mais efeitos ou mais polimento visual vão recuperar o interesse do público, quando na verdade o problema tá na falta de conexão. Quando tudo isso falha, eles tentam atrair Sarah com celebridades. Não uma ou duas, mas todas ao mesmo tempo. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo. É uma crítica direta à lógica do hype moderno, onde tudo precisa ser maior, mais chamativo. Só que o excesso destrói o impacto. Quando tudo é especial, no final, nada realmente é especial. Em seguida, Darwin sugere que eles façam algo mais profundo, mais significativo, apelando para os valores da nova geração. Por isso, Gumball faz um discurso bonito sobre jovens que cresceram com tecnologia, que merecem conteúdo que reflita seus interesses e emoções. Um discurso todo bonitinho para no final virar um meme de Skibidi Toilet. A piada é simples, mas convenhamos que foi extremamente eficaz.
porque existe um discurso constante sobre profundidade cultural e consciência social, mas o que realmente viraliza muitas vezes é algo completamente absurdo e sem sentido algum. Uma geração de paladinos da justiça, de moralistas, mas que de moralistas não tem nada. Essa contradição é central pra gente entender a internet atual. Hoje se fala muito sobre narrativas profundas, mas no dia seguinte o meme mais compartilhado é algo como Skibidi Toilet ou Brain Rot. Não porque as pessoas sejam incapazes de entender coisas complexas, mas porque o ambiente digital favorece estímulos rápidos, estranhos e viciantes. E o interessante é que o episódio ele não julga isso, ele apenas observa e exagera como sempre. A partir daí o desespero do Gumball e Darwin só aumenta, eles começam a jogar todas as tendências possíveis contra a parede, sem pensar se fazem sentido ou não. Reboots de gênero, multiversos sem propósito, dramas exagerados, romances forçados e por fim, explosões. Tudo isso representa estratégias reais usadas por séries e franquias que tentam se manter relevantes a qualquer custo. Darwin para por um momento e tenta refletir sobre o verdadeiro motivo pelo qual eles querem Sarah de volta. Talvez eles só precisem dela para se sentirem validados. Talvez o problema não seja ela, mas a dependência deles por aprovação constante. Mas essa reflexão dura pouco, já que o medo de perder a atenção fala mais alto do que a razão. Eles ignoram esse pensamento e continuam tentando agradar de qualquer forma. Essa é uma representação muito honesta do que acontece com criadores de conteúdo. Muitas vezes existe consciência do problema, mas o medo de desaparecer, de ser esquecido pelo algoritmo ou pelo público, acaba vencendo qualquer tentativa de mudança real. Depois de várias tentativas frustradas, Gumball e Darwin se cansam. Eles já tentaram de tudo, mas nada funcionou. Quando eles encontram Sarah de novo, eles se desculpam por nunca terem valorizado a obsessão dela e admitem que sentem falta da atenção que ela dava. Darwin chega ao ponto de dizer que pode até se livrar de Sagi-kun se for necessário, o que deixa claro o quanto a situação se tornou uma disputa por posse emocional. Mas é nesse momento que vem a revelação mais bizarra e engraçada do episódio. Sarah confessa que Sagi-kun nunca existiu. Ele não é um personagem de verdade. Ele é apenas uma imagem gerada por inteligência artificial. E só bastou Gumball e Darwin observarem a imagem com mais atenção para perceberem os erros óbvios. Aqueles erros que aconteciam muito nas IAs antigas, mas hoje em dia a IA evoluiu muito e agora precisa de mais atenção para entender se é uma IA ou não. Tem uns que não dá nem sequer para perceber. Por um lado, essa cena é uma piada sobre imagens de IA que parecem incríveis à primeira vista, mas que desmoronam quando analisadas de perto. Mas honestamente, isso é algo que não acontece tanto. Provavelmente esse episódio já tinha sido criado ou pensado pelo menos há uns 2 anos atrás, e a IA evoluiu muito em um ano. Então faz parecer que esse humor deu uma leve caída, mas ainda continua engraçado. E por outro lado é um comentário sobre como a internet é capaz de criar ídolos instantâneos sem substância alguma. Algo pode ser admirado, desejado e defendido sem precisar existir de verdade. Basta parecer convincente o suficiente para preencher uma carência momentânea. Sarah admite que tudo aquilo foi um plano para forçar Gumball e Darwin a se moldarem ao que ela queria ver. Ela queria fanservice, atenção dedicada, respostas diretas às expectativas dela como fã. E por um instante isso parece funcionar. Gumball e Darwin ficam aliviados. Eles ganharam, entre aspas, e recuperaram sua fã número 1. Mas esse alívio dura muito pouco. Assim que Sarah entra novamente no seu modo obsessivo, o episódio gira completamente pro terror cômico. Gumball e Darwin percebem que aquilo que eles sentiram falta era exatamente o que os incomodava desde o início. A atenção irrestrita cobra um preço, e quando você incentiva esse tipo de comportamento, é difícil desligar depois. Os dois fogem desesperados, e Sarah passa a persegui-los de forma quase sobrenatural, surgindo em lugares impossíveis, ignorando qualquer lógica espacial. O interessante é que essa escolha não é aleatória, porque representa a sensação de que na internet, uma vez que você cria uma relação tóxica com parte do público, não há como simplesmente escapar. O olhar tá sempre ali, a cobrança continua, mesmo quando você tenta se afastar. Quando eles finalmente chegam em casa e acreditam estar seguros, Sarah já tá lá, sentada na cama, mostrando a ideia de que a vida pessoal e a vida pública deixaram de ser coisas separadas. Não existe mais um fora de cena. Tudo é conteúdo, tudo é acessível, tudo pode ser invadido. Então Gumball e Darwin aceitam continuar atendendo aos desejos de Sarah, porém o pedido final dela é talvez o mais cruel de todos, perguntas e respostas para fanwiki. Não foi algo criativo ou divertido, mas uma sessão de perguntas invasivas, específicas e desconfortáveis. É o tipo de cobrança que muitos criadores conhecem bem, onde fãs exigem explicações, confirmações e detalhes que nunca deveriam ser obrigação. E depois da sessão de perguntas estranhas, o sistema se reequilibra, a obsessão retoma seu estado normal e o ciclo se completa, com o episódio terminando exatamente como começou. Essa conclusão é talvez uma das partes mais honestas desse episódio, para ser bem sincero, porque não existe aprendizado definitivo, nenhuma ruptura. Assim como na internet, ciclos de hype, atenção e desgaste se repetem continuamente. Criadores reclamam do público e o público cobra dos criadores. E ambos continuam presos nessa relação porque, no fundo, precisam um do outro. Esse episódio funciona como uma grande sátira ao cenário atual da cultura digital. Ele fala sobre carência emocional disfarçada de engajamento, sobre a pressão constante por relevância, sobre como tendências substituem umas às
outras sem tempo para reflexão. Fala também sobre inteligência artificial, fandoms tóxicos, fanservice e a dificuldade de manter a autenticidade quando tudo é medido em atenção. Ao mesmo tempo, o episódio nunca deixa de ser divertido. Para mim, pelo menos, é um dos melhores episódios dessa temporada. As piadas visuais, o ritmo acelerado, as referências absurdas e o humor físico mantêm um episódio leve. É exatamente essa combinação que faz Gumball funcionar tão bem. Ele consegue rir do caos moderno sem fingir que tá acima dele. Por isso, no fim, esse episódio é um reflexo estranho, exagerado e muito preciso do nosso tempo. Um episódio cheio de referências, críticas e ideias bem costuradas, que provam que Gumball continua sendo uma das animações mais inteligentes quando se trata de comentar o mundo em que vive. Mesmo no final fazendo isso com personagens enfiando a cabeça em vasos sanitários.